Já os cariocas começam a visitar locais fechados sem máscara. Vamos acionar o nosso repórter Matheus Coelzer. Matheus, como que a população está lidando com esse novo normal? Bem-vindo. Olá, Daniel. Muito bom dia para você, Kaline, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Olha, desde que o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, decretou a não mais obrigatoriedade do uso da máscara, tanto nos locais fechados quanto públicos, a gente percebe, de certa forma, que grande parte da população não está mais fazendo a utilização da máscara. Essa é a segunda academia que eu percorro hoje pela manhã. Vamos acompanhar aqui as imagens. Ao meu lado temos uma pessoa aqui ainda fazendo atividade com máscara, mas mais cedo, quando eu estive aqui, a maioria das pessoas, eu diria que em torno de 80%, 90%, Daniel, dessas pessoas não fazem mais a utilização da máscara. Nas ruas também, poucas pessoas fazendo o uso delas. Agora, a questão toda é que é ressaltado pelo Comitê Científico e também pelo secretário municipal de saúde, é que as pessoas continuem buscando os postos de saúde, porque a dose de reforço, a terceira dose, ainda não foi atingido o percentual que é previsto aqui para a capital fluminense. Algumas outras cidades, como na região metropolitana, o uso da máscara ainda continua sendo obrigatório. Agora, aqui na capital, não. Portanto, a orientação do secretário municipal da saúde é que as pessoas procurem os mais de 280 postos. E outra questão também importante é no que se refere à educação. As escolas, elas têm autonomia de exigir ou não a utilização das máscaras. Então, essa é uma questão ainda importante a ser ressaltada, bem como as pessoas que têm algum tipo de comorbidade. Estas, segundo o Comitê Científico, ainda deveriam fazer a utilização da máscara, mas com essa flexibilização e não mais a necessidade da utilização da máscara, a gente já percebe que as pessoas estão ficando mais tranquilas e não fazendo uso. Agora tem uma outra questão importante também em relação ao passaporte vacinal. Ele vai continuar sendo exigido pelo menos ainda por 2 semanas, tendo em vista que ainda existe um percentual de pessoas ainda internadas nos hospitais aqui da capital, embora o número seja bem baixo, Daniel. Agora, Matheus, só uma outra questão. As cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, aquelas que ficam ao redor da capital, elas devem seguir também a decisão de Eduardo Paes, porque muitas acabam indo na esteira, né? Alguns prefeitos já anunciaram a mesma medida. Como é que está a situação no Grande Rio? Então, Daniel, alguns municípios aguardam a decisão dos seus prefeitos ainda nessa semana. Na Baixada Fluminense existem ainda localidades onde o índice previsto para essa época era esperado ser superior. Portanto, ainda há um indicativo de que a população vai ter que esperar. Mas municípios como Niterói, São João de Meriti, nessas localidades a expectativa é que já nessa semana haja um decreto oficial permitindo que as pessoas possam já andar tanto nos locais fechados quanto abertos sem a necessidade da máscara. Mas o Comitê Científico, tanto aqui na capital como nas demais cidades da região metropolitana, fazem ainda o apelo para que as pessoas tomem a terceira dose e também que procurem evitar aglomeração. Por exemplo, aqui nessa academia eu conversei com o gerente e ele falou que ela não está operando com todo o número que tinha de alunos, não que essa tenha sido uma determinação por parte do município, mas sim como uma precaução por parte da academia. As pessoas não precisam fazer o uso, embora a gente veja algumas ainda utilizando a máscara, e a gente percebe que em todos os locais ainda há o álcool em gel e existe uma preocupação com a limpeza. As pessoas precisam limpar os equipamentos e também há um reforço na limpeza por parte destes estabelecimentos. Liberação de máscaras em ambiente fechado no Rio de Janeiro, destaque trazido pelo Matheus Coelzer. Seguimos com análise, seguimos com opinião. Com a gente aqui no estúdio, Diogo Schelp, a quem eu agradeço muito pela participação. Seja bem-vindo, Diogo. Medida muito aguardada. Claro, os prefeitos estão começando a flexibilizar essas medidas, porque os índices de contaminação, de internação estão em queda, mas eles também não podem ser impactados com o comportamento das pessoas durante o carnaval?
Daniel, boa tarde a você, boa tarde a todos. Era de fato uma medida esperada. Acredito que a medida de retirar a obrigatoriedade de máscara em lugares abertos, inclusive, já poderia ter sido adotada há muito tempo. Muitos especialistas diziam que essa era uma situação em que o risco de contaminação era muito pequeno, a não ser se houvesse aí grandes aglomerações. De qualquer forma, a gente tem aí dois fatores, né? O fator de uma cepa do coronavírus que se provou menos letal e que está aí, já passou aí do seu auge, do seu pico, tanto de novos casos quanto de mortes, e o fato de que há uma vacinação bastante avançada, principalmente no Brasil como um todo, né? Existem algumas regiões do Brasil em que a vacinação ainda não avançou o suficiente, principalmente em relação à terceira dose, que é o que os especialistas dizem que é realmente necessária para se proteger dessa nova cepa do coronavírus. De qualquer forma, os dados mostram algo positivo, que é essa redução, e agora temos essa boa chance aí de retirar as máscaras. A hora certa na Jovem Pan News, 11h57. Sobre esse assunto eu gostaria de conversar também com José Maria Trindade. Zé, a tônica deve ser justamente essa. Os gestores públicos, especialmente os prefeitos e governadores, devem flexibilizar a obrigatoriedade do uso de máscaras. Afinal, ninguém quer se queimar com o seu público, né? Estamos aproximando de uma campanha política, né? Olha, Daniel, aqui também no Distrito Federal houve a liberação do uso de máscaras em locais abertos. É a segunda vez, né? Já houve essa decisão e um recuo quando a pandemia voltou a recrudescer. Durante esse processo, houve muitos erros e poucos acertos. O maior erro da humanidade, talvez nossos filhos e netos vão se lembrar disso durante muito tempo, foi essa história aí do lockdown, de fechar tudo. Ninguém fecha o mundo, ninguém isola mais pessoas, não há como. Então, esse lockdown não funcionou e provocou um efeito devastador na economia do país. A economia é uma engrenagem pesada, grande. Quando para, tem dificuldades de ser retomada, né? Então, o lockdown não funcionou. Inicialmente se falava em paralisação de 15 dias ou diminuição do ritmo para atenuar a curva de infectados e com isso proteger os hospitais. Tá bom argumento. Agora, 2 anos depois ainda se fala em isolamento e isso é problemático. Quanto às máscaras, há dúvidas sobre a eficácia em alguns sentidos, em outros não. A proteção individual de quem fala é real, no caso de máscaras, né? Agora, obrigar em local aberto, isso aí é um erro evidente, né? É evidente. E eu até acho que alguns efeitos da pandemia ficam. A máscara é um deles. Deve ser usada daqui para frente, sempre, quando alguém estiver infectado ou mesmo gripado. Não precisa nem ser, de novo, coronavírus, não precisa nem ser a Covid. Uma gripe tem que usar a proteção das pessoas. E a higiene pessoal, limpar as mãos, o álcool em gel, entra definitivamente na vida das pessoas. Então é hora de evoluir, uma hora de voltar ao normal, mesmo que seja esse novo normal. Mas o mundo não pode parar. Em cima da resposta de José Maria Trindade, vamos escutar então o comentário de Diogo Schelp. Eu devo discordar de Zé Maria quando ele diz que lockdown, ou se quisermos usar outros nomes aí, isolamento social, restrição de contato, não funcionaram ou não funcionam. Inúmeros estudos demonstram o contrário. Os países que melhor lidaram com a pandemia foram os países que conseguiram fazer um uso inteligente das restrições de contato entre as pessoas, porque o vírus justamente se propaga através do contato entre as pessoas, né? Então, é o exemplo da Coreia do Sul, por exemplo, que usou zonas de risco, né? Dividiu o país em zonas de risco e criou regras, né? O limite de número de pessoas que podiam se encontrar presencialmente em determinada situação da pandemia, a depender de qual era a taxa de contágio naquelas áreas. Então, isso pode ser chamado de lockdown, isolamento social ou restrição de contato, de qualquer forma, era uma medida que funcionou. Assim como na Nova Zelândia. No Brasil funcionou muito menos porque foi feito de maneira atabalhoada, muitas vezes de improviso em cidades e em estados, não contou com a coordenação do governo federal. Então, na realidade, no Brasil, ainda assim, há estudos comprovando que houve impacto, houve um aspecto positivo das restrições, apesar de, no grande balanço,
não ter dado certo como em outros países, justamente porque foi feito de maneira muitas vezes improvisada e sem uma coordenação central.